Olá! Eu estou aqui para compartilhar com você uma história que chama muito a minha atenção. E ela está no livro de 2 Reis, capítulo 4, na Bíblia Sagrada. Nos fala sobre uma mulher que não tem o nome dela escrito, mas fala certa mulher de um dos discípulos do profeta Eliseu, que ela estava vivendo um momento de dor. O momento dela é um momento de dor, um momento de perda. Ela perdeu seu esposo, ele faleceu. E além desse momento, que já é difícil, veio um credor para receber um pagamento, e como ela não tem para efetuar o pagamento, o valor, ele quer levar os seus 2 filhos para lhe serem escravos. E naquele momento, ela não sabendo o que fazer, ela vai até o profeta buscar uma solução. Quando ela encontrou o profeta, ela conta a sua história e ele pergunta para ela: o que hei de fazer por você? O que você tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Então ele olha para ela e diz assim: então vá na sua vizinhança e peça muitas vasilhas vazias. Traga. Depois, somente você e seus filhos. Coloquem do azeite que você tem nas vasilhas. E nós não vemos no momento do contexto da história ele dizendo que haveria uma multiplicação de azeite. Ele deu só essa instrução. E ela voltou, ela fez exatamente o que ele disse, porque na continuidade da história, ela está colocando o azeite nas vasilhas e pedindo para os seus filhos, até que ela diz: traz mais uma vasilha. E um deles responde: não há mais vasilhas vazias. Então o azeite parou. E ela vai até o profeta novamente dizer para ele: olha, eu agora tenho na minha casa muitas vasilhas cheias de azeite. E o que eu faço? Ele diz para ela: você vá, venda, pague sua dívida e vivam do restante. Essa história me chama muito a atenção. O exemplo que ela traz para uma aplicação na minha vida. Porque aquela mulher estava vivendo um momento de dor, sofrimento, angustiada. Eu acredito que, vendo quase seus filhos serem levados para serem escravos, ela já havia perdido o esposo, agora está a ponto de perder os seus filhos. E ela vai buscar uma solução, e quando ela chega diante do homem de Deus, do profeta, que ela conta a sua dor, ele dá para ela uma instrução. E eu vou te dizer o que me chama a atenção, porque quando geralmente estamos numa dor, nós queremos nos vitimizar. Eu tiro para a aplicabilidade da minha vida que quantas vezes eu me vi em situações que eu gostaria sim de ficar parada. Mas olhando para essa história e para o contexto de que essa mulher, ela não parou, ela não se entregou, ela não se vitimizou. No primeiro momento ela até disse assim: olha, eu não tenho nada. Mas depois ela lembra que tem alguma coisa ainda, um pouco de azeite. E quando ela faz exatamente toda a instrução que ela recebeu, ela já começa a ver uma mudança na sua história. E o que eu quero chamar a tua atenção é: será que isso não tem acontecido com você? De querer uma solução para um problema, e quando você recebe uma instrução do que fazer, depois você diz assim: ah, não era isso que eu queria. Eu queria uma solução pronta, queria uma resposta. Não estava atrás de um conselho. Mas foi um conselho que ela colocou em prática. Ela saiu para a atitude, para a ação. E ela teve uma resposta.
Depois ela volta novamente buscar um outro conselho. E eu fico pensando que a partir daquele momento, quando ele disse para ela, olha, você vai na sua vizinhança e peça vasilhas emprestadas, eu fico pensando que ela até poderia não ir. Porque muitas vezes quando nós estamos em dor, em sofrimento, em alguma coisa, nós não queremos que o outro saiba o que estamos passando. Mas isso vem falar conosco, será que não é orgulho da nossa parte? Porque quando ela foi até a vizinhança, ela teve a oportunidade de pedir vasilhas emprestadas, ela estava gerando curiosidade no coração das pessoas. E agora, olhando depois que ela tem todas essas vasilhas cheias de azeite, agora ela tem uma oportunidade de dizer, é porque eu recebi um carregamento de azeite. A minha casa está repleta de azeite para vender. Então o que me chama a atenção é que, na maioria das vezes, o que nós queremos é uma resposta pronta. Nós não queremos ter nenhuma ação. Mas nesse conselho, ela encontrou soluções para o problema que ela tinha. Depois ele disse para ela, olha, então você vá à venda, pague. O problema que você queria era pagar sua conta, então pague. Mas a partir disso, você também vai ter condições de dar seguimento na sua vida e na sua história. É o que me chama a atenção, porque se nós tivermos conselhos sábios como esse da palavra de Deus e nós não partirmos para a aplicabilidade na nossa vida, nós vamos ficar sempre em busca de uma resposta, sempre querendo solução para um problema, e a solução desse problema já está dentro de nós. Nós temos em nós a solução, mas vai precisar termos uma ação, uma atitude correta, colocando essa ação certa. Nós vamos encontrar a solução para o que nós queríamos, e além do que nós queríamos, nós ainda vamos poder alcançar muitas outras pessoas, porque eu fico observando que a partir de então, ela agora vai ter uma renda, ela vai poder ter como dar continuidade na história da vida dela e dos seus filhos. Ela não vai precisar voltar com o profeta de novo e dizer, olha, o azeite novamente acabou. Não, eu acredito que ela aprendeu. E quando ela vendeu, isso foi se multiplicando na vida dela. Então, a partir dali, ela tinha recursos para dar continuidade. E eu acredito que essa palavra, esse exemplo, ele vem muito de encontro às nossas súplicas, para que nós possamos também, através desta palavra, trazer aplicabilidade na nossa vida, partir para uma ação certa, porque estamos diante de um conselho da palavra de Deus. E o Espírito Santo, neste momento, ele está falando comigo, com você, que nós não precisamos ficar nos vitimando, olhando para a situação, quando nós podemos sim sair para agir. Ele está